Vamos lá então, retomando o nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico e de Valdo Vieira. Nós estamos na primeira parte, o capítulo 11, Existência da Alma. Nós falaremos aqui um pouquinho sobre evolução morfológica e moral, noção de direito e talvez consciência desperta. Esse aqui então vai ser o nosso pequeno roteiro desse nosso encontro de hoje. Nós vimos nos nossos encontros anteriores, bom dia, abraço, o capítulo 10, talvez o último capítulo mais técnico, né, digamos assim, em termos de evolução material, e agora nós falamos sobre palavra e responsabilidade, né, sobre a linguagem, e da linguagem falando também sobre as responsabilidades da palavra, do pensamento contínuo, né? E depois daqui falando sobre a luta evolutiva e, claro, o nascimento da responsabilidade. Nesse capítulo número 11, Existência da Alma, nós iniciaremos então aqui evolução morfológica e moral. Nós vamos entrar aqui nesse capítulo falando bastante, né, sobre um pouco de psicologia, um pouco de filosofia, então, porque vai mostrar para nós esse importante estágio de evolução do ser humano. Eu acompanho, né, um curso de História da Arte que foi transmitida foi gravado, na verdade, né, aqui da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, e o professor de artes ele trouxe um detalhe importante. Logo no começo desse curso, ele falava sobre a arte na pré-história. E ele dizia para nós algo muito interessante, que ele dizia assim que, tecnicamente, nós consideramos a história como sendo a partir do momento em que o homem começou a desenvolver a escrita, isso por volta de 4.000 anos antes de Cristo, onde foram encontrados os primeiros registros por técnicas diversas, né, que cada cultura foi se desenvolvendo, em especial ao longo de rios importantes, né, aqui da história, aqui da nossa geografia, né, como encontrarmos ali no Egito, encontrarmos na Índia, na China. Então, a partir desse momento, a nossa história começou a ser escrita. E antes disso era chamado então de pré-história. Bom dia, Flávio, bom dia, Ajuda. E é muito interessante o modo como nós desvalorizamos a importância da pré-história. Porque a partir do momento em que o homem começa a escrever, ele começa a viver de uma forma mais organizada, numa estrutura social, começa a desenvolver sua cultura, suas crenças, né, de um modo agora registrado e tudo mais. Na pré-história nós falamos assim, o homem viveu a pré-história e somente depois que ele começou a mostrar a inteligência nesse formato é que nós classificamos de fato a história. Mas quando nós olhamos a pré-história, em que tem ali um período de aproximadamente 200.000 anos de evolução da espécie humana, né, que começou de fato a se mostrar nesse formato que nós temos hoje, na espécie, né, Homo sapiens, sapiens, que nós estudamos, né, na biologia e tudo mais, nós tivemos ali também o desenvolvimento das primeiras crenças, o desenvolvimento das primeiras culturas, o desenvolvimento do intelecto, quando o homem começou então a adotar um estilo de vida diferenciado. E mais importante do que isso é quando o homem começou a apresentar o início da estruturação do seu próprio psiquismo. Então, quando se fala em pré-história, as pessoas, a primeira coisa que elas pensam é o homem saindo de dentro de uma caverna, arrastando uma mulher pelo cabelo, segurando um tacape, né, vestindo aquela roupa de pele, de animal e tudo mais. Né? Só que, na verdade, quando a gente começa a estudar os detalhes, e nós percebemos que nesse período tão desvalorizado de pré-história, nós vamos encontrar ali o período mais importante do desenvolvimento, da evolução do ser humano. Porque o que nós vemos a partir da escrita, certamente aí teve uma evolução moral, teve uma evolução intelectual,
mas nada se compara a esse longo período de elaboração desse processo do ser humano. Né? Agora, nós que estudamos a doutrina espírita, nós não vemos apenas o ser humano, nós vemos o espírito humano passando por esse processo de transformação. Foi quando ele começou a desenvolver as primeiras percepções, quando ele começou a elaborar os seus sentimentos, a elaborar o seu psiquismo, a viver ali as suas emoções, a diferenciar os seus estados emocionais. Ele começou a estabelecer as primeiras relações com seus semelhantes, ele começou a desenvolver afeto, ele começou a desenvolver ali o instinto do direito, que nós veremos aqui também nesse nosso estudo de hoje, né? E aí então todo mundo só acha que é mais importante quando nós começamos a encontrar os grandes impérios formados, as grandes descobertas, né, as grandes conquistas do homem, e não se percebe aquilo que foi elaborado durante tanto tempo. Porque quando nós encontramos o homem nesse estado atual, em que nós nos encontramos aí nesses aproximadamente 200 mil anos, nós podemos voltar no tempo e encontrar ali alguns milhões de anos onde aquele princípio inteligente que despertou do reino animal e começou a entrar no reino hominal, passar por todas aquelas elaborações, foram milhões de anos em que esse processo foi acontecendo. De tudo isso que nós vimos aqui até agora, nesses capítulos, nesses 10 capítulos que André Luiz apresenta para nós, foram transformações ali que nós colocamos bilhões de anos acontecendo, né? Mas em especial ali dos hominídeos, quando nós encontramos ali então o homem despertando a fala, despertando o pensamento, despertando a razão, despertando o instinto não, né? Os sentidos, na verdade, né? Então, tudo isso acaba sendo esquecido, como se o homem, de uma hora para outra, se transformasse do animal passando para o homem, sem nenhum tipo de processo de elaboração para isso tudo. Então, depois dessa longa viagem que nós fizemos com o André Luiz, ele começa a trazer para nós, então, aqui, exatamente ali, a origem, a existência da alma. E aí, então, é que nós vamos ver nesse capítulo, nesse novo capítulo, para entendermos exatamente de que forma, pelo menos de uma forma superficial, de que forma que a alma se elaborou durante todo esse período. O Braz colocou, né, perguntei a um teólogo sobre, né, quem veio primeiro, né, Adão ou os homens das cavernas. Ele enrolou para responder. Pois é difícil, né, Braz, você abrir mão dos dogmas e você aceitar uma ideia diferente, principalmente quando esses dogmas foram elaborados a partir de ideias ainda muito limitadas, muito fantasiosas, até mesmo, né, sobrenaturais. E aí quando a razão começa a se mostrar de fato, você acaba ficando sem argumento, porque você vai ter que abrir mão de uma coisa para adotar a outra. Né? Mas aí a razão vai acabar sempre prevalecendo. Mas vamos lá, pessoal, vamos fazer aqui a nossa nova viagem. Então, evolução morfológica e moral. A evolução morfológica, isso, ou seja, na evolução morfológica, a evolução do corpo, né, desse instrumento que nós utilizamos, né, conforme nós vimos, né, o sistema nervoso, sistema metabólico, digestivo, reprodutivo, neurológico, enfim, né, todos esses sistemas que foram se elaborando gradativamente. A evolução morfológica prosseguiu emparelhando-se com a evolução moral. O crânio avançou, com vagar, no rumo de aprimoramento maior. Os braços refinavam-se, as mãos adquiriam excelência táctil tão não sonhada, e o sentido, todos eles progrediam em acrisolamento e percepção. Então vimos aqui, né, que conforme o nosso cérebro foi evoluindo, o nosso corpo foi se transformando, nós fomos adquirindo novos atributos que nós não valorizamos, né? Imaginar assim que nós pegamos aquelas espécies iniciais, por exemplo, o Homo habilis. Como o próprio nome diz para nós, é quando o homem começou a adquirir uma certa habilidade. Ele começou a desenvolver ali, né, os primeiros instrumentos que ele poderia utilizar, ele começou a lidar com a natureza de uma forma mais precisa em seu benefício, e nós consideramos isso um processo muito natural, muito simples, mas nós agora conseguimos ter uma ideia do quão complexo e quanto tempo demorou para que isso acontecesse.
para que o homem começasse a desenvolver essa excelência tátil, essa habilidade que ele não imaginava, e da mesma forma também desenvolver os seus próprios sentidos, a observação, o faro, né, a audição, para ele poder se ambientar naquele local onde ele se desenvolvia, interagir com a natureza, sobreviver a situações difíceis. Né? Então o homem, só valorizamos o homem inteligente, mas o homem em processo de elaboração dessa inteligência ninguém se dá conta. Seria mais ou menos, né, para quem trabalha com culinária, né, Andréia? É muito fácil você ver ali o prato pronto na vitrine, mas ninguém sabe quanto tempo demorou para encontrar os produtos, ir para a cozinha, fazer ali todas as experiências, os testes, para depois colocar aquilo tudo no formato e colocar uma cereja em cima. Fica muito fácil, né? Agora o homem é a mesma coisa. Então só valorizamos o homem inteligente e suas conquistas, mas ninguém imagina o processo que foi para elaborar esse mesmo homem, para elaborar esse mesmo ser. O Brás colocou, né? André Luiz fez um raio-x completo da história do terráqueo, né? Fez mesmo, né, Brás? Uma pena, não sei se é uma pena, né? Mas nós que estudamos e nos aprofundamos nesse estudo, nós lamentamos que os textos sejam tão pequenos, né, e tão superficiais em termos de informação, porque ele não pode, por exemplo, abordar milhões de anos em 3, 4 páginas de psicografia. Nós gostaríamos que fossem livros e mais livros, né, trazendo ali detalhes daqueles mais profundos para entendermos de fato como aconteceu. Mas a proposta era exatamente trazer essa visão superficial para que essa viagem fosse guiada, ainda que superficialmente, mas mostrasse para nós toda a sua trajetória. Né, Latino, bom dia. Isso porque estamos relativamente há pouco tempo da superfície da Terra, exatamente, né, mano? Se pensássemos, né, nesse pouco tempo em que nós estamos, e o tanto de detalhe que nós poderíamos ali observar e acompanhar nesse processo, né, seria ali um aprendizado interminável para todos nós. E, de fato, é interminável. Ele continua então, vamos lá. Todavia, com o advento da responsabilidade que o separara da orientação direta dos benfeitores da vida maior, entregou-se o homem a múltiplos tentames de progresso no campo do espírito. Então, o advento da responsabilidade que o separara, né, que foi essa responsabilidade, foi o desenvolvimento da razão que fez com que o homem pudesse sofrer a influência dos benfeitores da vida maior, como André Luiz chama, para receber essas orientações, a intuição, a inspiração, para que ele pudesse então se desenvolver. Porque é difícil você lançar uma inspiração para um espírito pensar de uma forma diferente se ele vive absolutamente preso dentro dos seus próprios instintos, em que a sua razão não é capaz ainda de perceber essas intuições. Então, essas intuições são lançadas apenas no campo mesmo da sobrevivência, para que ele pudesse perceber, por exemplo, um perigo, para que ele pudesse buscar um local para onde ele poderia ter uma vida para se desenvolver melhor, onde ele poderia desenvolver ali um pequeno objeto, alcançar uma pequena descoberta. Não seria possível lançar para ele ideias mais profundas dentro do campo moral, dentro do campo intelectual, porque ele vivia apenas de acordo com as suas necessidades de momento, né? Ou seja, de acordo com os seus instintos. Então não é possível você tentar enviar mais. É como você pegar uma criança, por exemplo, ainda no seu início da sua formação, ali nos seus 2, 3 primeiros anos, e começar a contar histórias complexas. Simplesmente não é possível. Você vai educá-la de acordo com a necessidade que ela tem, de acordo com a capacidade de compreensão. O espírito é a mesma coisa, ele também depende do seu amadurecimento. Então, com o advento da responsabilidade, ele começa então a ter essas percepções. No regime interior de livre indagação, conferia asas audaciosas ao pensamento e, com isso, mais se lhe acentuava o poder de imaginar, facilitando-se-lhe a mentalização e o desprendimento do corpo espiritual, cujas células em conexão com as células do corpo físico se automatizavam assim na emancipação parcial, através do sono, para acesso da alma a ensinamentos de estrutura superior. Então,
conforme o homem foi também se desenvolvendo na estruturação do seu pensamento e dando asas à sua imaginação, ele começou também a entrar em sintonia com esses pensamentos que ficavam dispersos em torno dele nesse mundo mais sutil. Pensamentos esses que vinham exatamente desses orientadores. E isso fez com que ele pudesse, então, começar a participar desse processo de emancipação, ainda que parcial, do espírito, para entrar em contato com esses espíritos, então, desencarnados, que através dessas inspirações, através dessa influência, fazia, então, com que ele começasse a a captar algumas ideias, assimilar algumas ideias que iam além da sua capacidade de desenvolvimento individual. Ou seja, ele, por si próprio, ficaria ali apenas vivendo dentro daquele pequeno círculo de percepções que ele tinha, sem nada que pudesse fazer com que ele avançasse. Conforme a sua imaginação e o seu pensamento começavam então a avançar, esse pensamento começava então a entrar em sintonia com outras ideias. Não apenas entre os próprios homens, mas também entre os homens e os espíritos. Guarda a criatura humana então consigo, na tessitura dos próprios órgãos, a herança dos milhões de estágios diferentes, os reinos inferiores, e, no fundo, sente-se inclinada a viver no plano dos mamíferos, de outros mamíferos, que lhe respiram a vizinhança, com instinto absoluto dominando sem restrições. No entanto, com a evolução irresistível, o amor agigantou-se-lhe no ser, sugerindo-lhe novas disposições à própria existência. Então a gente vê, né, que durante esse período de milhões de estágios diferentes, em que o espírito foi então evoluindo, ele começou a se afinizar muito mais com outros mamíferos, porque exatamente ali, por serem seres muito mais próximos até mesmo do seu estágio evolutivo, ele começou a se aproximar mais desses animais, começou a conviver com eles, começou a domesticá-los, inclusive, embora com o instinto absoluto dominando. Ele vivia ainda à base do instinto. No entanto, a evolução irresistível, no amor, o amor agigantou-se-lhe no ser. Então, conforme ele começou a viver, ele começou a criar afinidades, ele começou a sentir ali afeto, começou a ter simpatias, que para nós hoje é algo absolutamente natural. Por isso que eu comentei com vocês que quando a gente volta no tempo e pega esse início desse processo de formação, de elaboração desses sentimentos, dessas percepções, nós ignoramos uma parte talvez das mais importantes da evolução humana. Porque quando nós olhamos um carro numa fábrica, a gente fica muito impressionado com o processo de produção. As máquinas, os funcionários treinados e tudo mais, mas ninguém pensa lá nas pranchetas, como se dizia antigamente, né? Na prancheta, quando o engenheiro começou a projetar o carro. Então é muito mais interessante o processo de produção do que a elaboração. No homem não é diferente. A gente vê todos esses estágios de evolução do homem inteligente e não valoriza esse início, esse longo processo de formação de elaboração. Dudu colocou para nós o primeiro caminho da evolução mental daquele homem primitivo, com certeza seria um modelo intuitivo para que seus instintos da sua sobrevivência o mostrasse a percepção do que fazer, do que se moldar como homem terreno, mas com uma estrutura mental acompanhada de nós espíritos que o orientavam para não se perderem e começar a assimilação de um livre-arbítrio totalmente estruturado para a sua melhor sobrevivência. O início da vida terrena precisava muito de nós, com a ajuda de percepções intuitivas, para que se mostrasse firme suas tendências, ainda ignoradas, e por sua ignorância trazer o início da sua vida na Terra. Obrigado pela participação logo no início aqui, dando para nós, né, exatamente essa ilustração, que mostrava a necessidade que o ser humano tinha no início da sua formação de ser tutelado, de ser conduzido por essas inteligências, ainda com todas as dificuldades, ainda trabalhando naquele estágio do instinto, mas mostrando o caminho que o homem deveria percorrer para poder aflorar aquele grande potencial que se encontrava adormecido. Se o homem ficasse apenas movido pelo seu próprio instinto, ele certamente evoluiria, porque a inteligência
do homem cresceria naturalmente a partir das necessidades que ele fosse encontrando. Mas seria um trabalho muito mais lento, um trabalho muito mais difícil. De um modo mais global, né, falando assim de um modo, olhando de uma perspectiva mais alta, nós podemos lembrar, por exemplo, os espíritos que migram entre mundos, né, quando eles voltam, aqueles espíritos atrasados, que voltam para aqueles mundos inferiores, ou aqueles espíritos que vêm para mundos em evolução, como é o caso do nosso, né, dessas migrações que nós já vimos, né, no passado, na época que Emmanuel, né, fala sobre os capelinos, nesse período atual em que essa nova geração começa a ser influenciada, nós ficamos imaginando aquelas civilizações, aquele período, quanto tempo ela evoluiria se não tivesse a presença desses espíritos para motivá-las e mostrar para elas novos caminhos. Certamente, mais uma vez, o homem conseguiria ali encontrar as soluções de que ele necessitava, mas seria ali uma descoberta muito lenta, porque ele viveria apenas em cima daquilo que ele precisa, sem nada que pudesse inspirá-lo ou instigá-lo até mesmo a avançar um pouco mais no seu progresso. Por isso, então, esse intercâmbio, como lembra Leon Denis, né, dessa grande cadeia de solidariedade, em que aqueles mais evoluídos contribuem para aqueles menos evoluídos, para que eles possam também avançar, isso acontece desde o início dos tempos aqui da sociedade humana. Até mesmo antes dos homens, quando apenas os animais estavam aqui, até mesmo esses animais eram também conduzidos por essas inteligências, como nós já vimos, nesses grandes laboratórios do plano espiritual, em que esses princípios inteligentes, então, passavam por esse processo de elaboração, passavam ali por mudanças mentais, né, lembrando da mente no sentido muito mais de germen do que a mente como nós temos hoje, né? Mas André Luiz lembra sempre, né, que o princípio espiritual era que inspirava, que na verdade impulsionava a evolução da matéria, a evolução do corpo biológico. Agora, de que forma que esse princípio espiritual ia então moldando o seu formato, moldando o seu funcionamento, através exatamente dessa condução desses espíritos. Aí quando chegou no homem, então, que era exatamente aquele estágio em que o espírito, de fato, começa a avançar de uma forma significativa, é ali, então, como nós podemos encontrar hoje, né, as crianças mais precoces do que na nossa época, quando fazem parte dessas escolas pré-infantis, a presença daqueles professores, daqueles pedagogos, é a presença fundamental. Porque é exatamente através de todo aquele processo de aprendizagem que aquelas crianças vão vivenciar, é que vai determinar exatamente a velocidade com que elas vão se desenvolver. O espírito, nesse estágio ainda infantil, também necessita dessa condução. Nada poderia se iniciar com inteligências e com tendências mais evoluídas atropelando vidas e trazendo uma falta nas regras que precisamos para seguir rumo a rumo, vida a vida, surgindo nos tempos primitivos e mostrando que esse princípio inteligente teria de que ser lento, até se mostrar como todos vocês estão hoje, né? Ou seja, por maior que seja aquela vontade de fazer com que eles aprendam logo, não adianta querer atropelar. É importante fazer com que cada estágio da evolução do espírito humano tenha ali o seu tempo respeitado. Então, quer dizer, são espíritos altamente sábios, né, que conhecem ali esse processo, que têm também esse mesmo processo pedagógico para saber exatamente onde, como, quando e por que fazer com que o homem seja levado para essa ou para aquela direção. Então, somente, né, Deus que proporcionaria para nós esse mecanismo de aprendizagem através desses engenheiros, desses projetistas, desses instrutores, para fazer com que o espírito humano, então, seguisse exatamente no seu tempo e da forma mais adequada. Ou seja, a gente olhar para o passado e perceber que essa pré-história tão desprezada, né, tão ignorada, e a gente vê tudo isso acontecendo, principalmente no campo do espírito, e a gente vê assim que maravilha que foi nessa época, quando então o espírito humano começou a aflorar aqui no nosso planeta. Aquelas pequenas conquistas, né, que hoje para nós é uma banalidade de pensar, por exemplo, né, que o homem conseguiu controlar o fogo, o homem conseguiu ali melhorar a sua forma de se relacionar, a sua forma de viver,
domesticar, por exemplo, plantas para que ele pudesse preparar sua alimentação, domesticar animais com quem ele se relacionaria para poder ele ter uma vida melhor. Quando o homem começou a desenvolver habilidades, todo mundo acha que tudo veio pronto. E a gente vê então quanto tempo isso demorou e o quão árduo foi o trabalho para que isso fosse alcançado. Tudo tem seu tempo na vida de cada espírito encarnado. O plural não pode iniciar nessa forma que queriam. Temos que ter o singular na abertura da vida humana. Olha que bacana, né? Não adianta querer jogar ali aquele pacote pronto para que todos evoluíssem. Tudo tem que ser feito de uma forma gradual e de uma forma singular. Em cada local, no seu tempo, com cada indivíduo. Muito bacana a gente ver isso acontecendo, né? E diz para nós aqui André Luiz, né? Então ele fala para nós aqui inicialmente do homem, né, vivendo aqui com outros mamíferos que lhe respiram a vizinhança. Então nós vemos ali animais que são mais dóceis, animais que são mais propensos, né, a ter uma relação mais próxima. A gente vê, por exemplo, estudos, né, arqueológicos, estudos antropológicos, que mostram o homem, por exemplo, na sua relação com os cães, com o gado, com cavalos, com bovinos, com equinos, né, e assim com outras espécies, né, naturalmente. Mas começou a perceber a importância dessas espécies na própria vivência humana. Quando o homem começou a não apenas a trabalhar com a alimentação, mas até mesmo com a força para a sua locomoção, para o arado, por exemplo, né, os próprios estudos de história, né, nos cursos de graduação, eles valorizam demais a questão do arado. Foi quando o homem começou a se estabelecer na Terra e encontrar formas de alimentar, de aumentar a sua produção, de aumentar a sua alimentação, e tudo isso através dessas espécies com quem ele se relacionava. E isso tudo também começou, porque a gente vê hoje, por exemplo, principalmente nos filmes de época, em que nós temos o homem se deslocando com cavalos para cima e para baixo. Até mesmo essa semana, né, eu estava assistindo a um filme que mostrava ali alguns cavaleiros correndo ali no meio de umas montanhas, né? E a gente sempre vê os cavaleiros, aqueles homens habilidosos e tal, e naquele momento eu parei para olhar para o cavalo. Não o cavalo ator que estava aparecendo, né? Mas o animal que estava sendo usado para aquele deslocamento. Então ele corria ali, cansava, corria e tudo mais. Quando começou o homem pela primeira vez a montar? E por que ele fez isso? Como foi esse primeiro momento? Quando o homem começou, por exemplo, a domesticar o gado para poder tirar o leite, a usar um boi, por exemplo, para o arado, para um carro de boi e tudo mais, como isso tudo aconteceu? Aí exatamente também tem esse processo que deve ser observado. Noção do direito. Rapidamente antes de começar, né? O processo moral hoje é o principal problema do ser terreno. Portanto, siga a rotina da riqueza dentro da sua vida, que é trazer a sabedoria, a fraternidade, a caridade com o próximo, a vontade de ser reto, né? O ser reto, aquele que precisa valorizar a sua vida, porque a ida e a volta no processo reencarnatório está bem cobrado e mostrado a ti o que fizeste de bem e o que fizeste de não bom, né? Ou seja, hoje, né, no estágio em que nós nos encontramos, a grande preocupação do homem agora, depois que ele já conseguiu construir essas bases, esse grande alicerce para que ele pudesse se desenvolver, que é exatamente o que a gente está vendo aqui agora, esse capítulo que fala da existência da alma. A existência teve um começo, que foi esse longo processo de elaboração, de estruturação intelectual e moral, e agora nós começamos então, depois que o espírito humano saiu do mundo dos mundos primitivos e entrou no mundo de provas e expiações, essa promoção, digamos assim, só um instantinho, pessoal, rapidamente. Oi, voltando, pessoal. Deu uma travadinha aqui no meu som, não sei porquê. Muito bem. Então, eu dizia para vocês, né, que nesse
vivendo no mundo primitivo, né? Vivendo no mundo primitivo. E desse mundo primitivo, o homem então passou para o mundo de provas e expiações, não é apenas uma questão de promoção de um mundo para o outro. Na verdade, mostra o estágio de evolução de um período para outro. Porque entrando no mundo de provas e expiações, vem exatamente ali no mundo onde as responsabilidades começam a ficar ali cada vez mais intensos. Então o homem já deixou de passar por aquele processo de elaboração e agora ele começa a entrar de fato no processo de desenvolvimento. E aí então vem ali as ideias, as tendências, as ações, as consequências, as responsabilidades. Por isso que a gente pensa, mundos primitivos, o homem começa então a passar por essa formação e começa a despertar sua consciência. Mundo de provas e expiações, consciência desperta, maior responsabilidade. Mundos regenerados, o próximo estágio é quando o homem já conseguiu se manter em pleno equilíbrio com as leis divinas. Não em pleno, né, porque ele ainda tem um longo estágio para poder evoluir, mas ele já tem consciência das suas responsabilidades. E aqui no final tem para nós, seja a mente limpa, seja um ser movido na bondade ao seu irmão, seja rico para ti, autoconhecimento é a palavra mais correta de agora. Luz e paz a todos, obrigado pelo espaço e agradecemos muito também pela participação, pela contribuição aqui no nosso trabalho. Então nós temos agora essa longa viagem, que nós fizemos desde o início, onde tem ali os primeiros passos em que o homem é conduzido pelas mãos desses instrutores, e hoje então nós já assumimos mais independência, temos ali me fugiu a palavra, temos ali seria uma independência maior, e essa independência traz para nós também responsabilidade. O Flávio colocou, lendo assim parece que está desconectado, mas parece que é uma mensagem só. E é uma mensagem só. Flávio? A gente vai montando parágrafo por parágrafo, mostrando desde o início para chegar até nesse estágio esse estágio final que nós estamos vendo aqui agora. Tudo é uma mensagem só. Abraços, um grande abraço, muito obrigado. Que vai mostrando ali, cada parte vai mostrando desde o início para chegar até onde nós estamos agora. Muito bacana. Então aqui vamos lá, noção de direito. Em razão do apego aos rebentos da própria carne, institui a propriedade da faixa de solo em que se encrava a moradia e, atendendo a essa mesma raiz de afetividade, traça a si próprio determinadas regras de conduta para que não imponha aos semelhantes ofensas e prejuízos que não deseja receber. Assim, acontece assim o inesperado. O homem selvático que não pretende abandonar os apetites e prazeres da experiência animal, fabrica para si mesmo os freios que lhe controlarão a liberdade, a fim de que lhe se enobreça o caráter iniciante. Eu vou avançar um pouco mais aqui, depois a gente volta para poder comentar tudo. Estabelecendo a posse tirânica em tudo que julga seu, desiste de aproveitar o que pertence ao vizinho, sob pena de expor-se a penalidades cruéis. Nasce desse modo, para ele, a noção do direito sobre o alicerce das obrigações respeitadas. Aqui, então, noção de direito. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, embaixador, bom dia. Quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, em especial aqui na Lei de Sociedade, ou melhor, na Lei de Progresso, desculpem, capítulo número 8, da terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec começa, aqui no início, no primeiro item, ele fala sobre estado natural, marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana e influência do espiritismo no progresso. Entrando aqui, nesse estado natural, Kardec apresenta 3 questões, 776, 777, 778, que são apenas 3 questões, mas nós tivemos oportunidade, quando nós estudamos esse item, de aprofundar, principalmente entrando na parte da filosofia. Filosofia
e também da sociologia. Observem aqui a resposta que Kardec obteve a algumas perguntas. Então lembra que nós estamos falando aqui na questão sobre noção de direito. Quando o homem, então, começa a ter apego aos redentos da própria carne, ou seja, aos seus descendentes, né, aqueles que conviviam com ele naquele pequeno núcleo familiar, ele institui a propriedade da faixa de solo em que se encrava a moradia, ou seja, ele sai daquele estado nômade que ele tinha no passado e começa então a entrar no estado de sedentário. E, né, como a gente já conversou, não é o sedentário no seu sentido atual, em que fala daquele homem que, né, que não se movimenta, o homem que não cuida da própria saúde, que tem uma alimentação desregrada, mas o sedentário daquela época, quando o homem começa a se estabelecer na Terra. E nesse estabelecimento, ele começa então a organizar a sua vida de modo a se desenvolver, tanto na estrutura que ele monta, como também socialmente. Então, ele tendo aquele espaço, é onde ele começa então a cultivar, é onde ele começa então a ter ali a criação de animais, é onde ele tem a própria moradia, ele começa então a desenvolver na parte da construção, ele começa a desenvolver na parte dos relacionamentos, porque, claro, ele vai sempre se estabelecer próximo onde tem água, onde tem os recursos que são naturais para ele. Então, nesse momento, ele começa então a viver dessa forma sedentária, já se organizando nesse formato pré-social. Porque enquanto nós temos ali pequenos grupos que vão se estabelecendo de uma forma isolada, nós temos então, com o passar do tempo, os homens se aproximando cada vez mais. E nesse sentido, ele começa a desenvolver essa noção de direito. Porque aí então a gente lembra que a noção de direito é direitos e deveres. Porque ao mesmo tempo que ele tem ali o direito de estabelecer a terra, ele tem também o dever de respeitar o outro, sob o risco de sofrer as consequências dessa invasão. Como ele coloca, né? Atendendo a essa mesma raiz de afetividade, traça a si próprio determinadas regras de conduta para que não imponha aos semelhantes ofensas e prejuízos que não deseja receber. Olha só então o embrião, não fazer ao outro aquilo que ele não gostaria que fizesse a si próprio. Mas depois, com o passar do tempo, acontece o inesperado. O homem selvático, que não pretende abandonar os apetites e prazeres da experiência animal, fabrica para si mesmo os freios que lhe controlarão a liberdade, a fim de que lhe enobreça o caráter iniciante. Ou seja, aquele ser, então, que vive ainda do instinto, que vive a agressividade, que vive o primitivismo, esse mesmo homem, dentro da sociedade, começa a criar mecanismos para poder podar as suas ações. Ou seja, vem ali, então, a pena de morte, onde o homem acaba sendo ali espancado, o homem acaba sofrendo fisicamente, acaba sendo expulso da sociedade onde ele vive. E aí, então, começa a se estabelecer essa noção de regras. Se você não respeita aqueles princípios mínimos, por mais primitivos que sejam, né, naquela sociedade, você sofre as consequências. Por isso, então, ele fabrica para si mesmo os freios que controlarão a sua liberdade. Para que ele possa, então, né, começar ali, iniciar a formação daquele seu caráter. Estabelecendo a posse tirânica em tudo que julga seu, desiste de aproveitar o que pertence ao vizinho, sob pena de expor-se a penalidades cruéis. Essas penalidades cruéis, então, era aquela forma que a própria sociedade, na sua relação, criou um sistema de controle. Criou um sistema para fazer com que o homem se organizasse. A gente pode lembrar, por exemplo, da própria lei de Talião, que já era ali uma sociedade organizada, naturalmente, né? Que a gente pega naquele período... Bom dia, dona Miriam. Aquele período, né, em que já havia ali comunidades formadas e tudo mais, mas no passado, sem que fosse de uma forma mais organizada, como aconteceu, né, com Nabucodonosor, que ele, controlando ali toda aquela região, ele estabeleceu aquela lei geral. Mas, na verdade, quando ele estabeleceu, ele apenas colocou isso, entre aspas, no papel.
mas que na verdade já era uma forma de conduta entre os homens. Eles já se relacionavam dessa forma. Se você me causa uma agressão, eu tenho o direito de revidar. E aí então essa lei começou a ser criada no seu embrião nas próprias relações entre os homens. Com o passar do tempo, isso acabou virando uma regra dentro de uma sociedade. A Angelina trouxe para nós, né, um amigo do bem, trazendo para nós uma colaboração também, muito obrigado. Diz assim para nós, né, embora o ser pense que está evoluindo, por ter conhecimento da tecnologia, ele apenas evolui intelectualmente. Mas hoje esse ser, ao observarmos daqui, está a passos de tartaruga, a evolução moral, da evolução moral. Né? Então, a mesma coisa também. Então, enquanto nós, como sociedade inteligente, nós acreditamos, né, que cada vez mais os homens vão evoluindo, vão alcançando novos patamares, não se dá conta, na verdade, que isso é apenas uma evolução intelectual, mas que moralmente continua ainda sofrendo as consequências. Por isso que a gente coloca, né, enquanto nós temos ali o homem acreditando que já atingiu o máximo da sua evolução, o mundo de provas e expiações continua muito presente entre nós. Ou seja, nós continuamos fazendo ainda parte dessa sociedade por uma questão de necessidade. Porque enquanto nós não nos conduzirmos moralmente de modo equilibrado, o mundo de provas e expiações continuará, né, continuará ainda existindo e nós continuaremos fazendo parte desse mundo. Por isso nós perguntamos, né, quando nós procuramos projetar do futuro, né, quanto tempo será que vai levar para que o nosso mundo se transforme moralmente. E aí então a gente olha para a nossa realidade hoje, olhando as notícias, olhando o mundo como ele se encontra hoje, principalmente em épocas em que nós somos ali provocados e deixamos os nossos instintos aflorarem, como acontece, né, em períodos de conflito, em períodos como esse de pandemia, em que nós vemos ali o mundo, cada um se comportando de uma forma onde o egoísmo muitas vezes acaba se mostrando muito mais presente do que a generosidade. Aí então nós vamos perceber o quão distante nós estamos desse mundo de provas e expiações. Homem diferente, bom dia, ao vivo. O Tico Teco colocou, né, a corrupção moral que voga hoje no mundo de hoje é forte, né, e de fato é, né, o Tico Teco. A corrupção, que nada mais é do que fruto do egoísmo, que nada mais é do que o instinto do homem prevalecendo sobre a sua razão, sobre a sua inteligência. Né? Faz parte da nossa educação, né, Tico Teco? Nós somos educados num sistema de transferência de valores. Como nós não temos valores estabelecidos ainda, nós vemos então que os nossos antecessores transmitem aquilo que eles sabiam fazer. É aí então que há necessidade das novas gerações se renovarem nos seus valores para transmitirem esses novos valores para os seus descendentes. Porque na verdade nós educamos os nossos filhos da forma como nós aprendemos. Ganhando um pouco mais, conquistando um pouco mais, mas não adianta a gente querer ensinar algo que nós não sabemos ainda. Não é possível você ensinar para uma criança se comportar de uma forma que nós mesmos não sabemos fazer ainda. E assim as sociedades vão se sucedendo, transmitindo esses valores, essas condutas que vão mudando gradativamente. Basta a gente lembrar, né, olhando de uma forma um pouco mais extensa, nós vemos assim, né, quais eram os comportamentos equivocados de um século para aquilo que nós temos hoje. Houve mudanças, houve conquistas, sem dúvida nenhuma, houve alterações, mas houve também ali não degeneração, porque a gente lembra que pela lei do progresso não há degeneração. Mas muitas vezes nós damos vazão para aquele instinto que ainda existe. E nós estamos convivendo de modo muito mais intenso, uma relação com muito mais pessoas. Se nós pegarmos, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, a estatística que tinha naquela época era de 2,5 bilhões de pessoas no planeta. Na época de Kardec, século XIX, a previsão que eles colocavam ali, a estimativa, era de 1 bilhão de pessoas no planeta. Nós somos hoje quase 8 bilhões. Ou seja, quando nós estamos vivendo um pouco mais isolados, em que nós não temos assim uma relação tão presente como acontece hoje, com tecnologia, com transporte e tudo mais, as pessoas viviam isoladas, cada um no seu canto. Então o que você fazia de equivocado ficava restrito ao ambiente onde você vivia.
Hoje, no mundo global como nós estamos, com tanta gente convivendo junto, um problema que acontece do lado do planeta afeta todo mundo. Né? Então nós estamos ali, né, dando um pouco mais, né, de vazão a esses nossos instintos ainda presentes. Mas eles vão se transformando, com toda certeza. Mas vamos lá, eu falava para vocês aqui, né, da lei do progresso. Então Kardec, vamos aqui analisar um pouquinho agora no campo da filosofia. Primeiro ele colocou para nós que, para termos essa noção de direito, então ele coloca assim, né, que o homem vai nascendo, então vai desenvolvendo esse instinto, essa inteligência, e desenvolvendo também essa noção do direito. Ou seja, aquilo que me pertence, ao mesmo tempo, não pode pertencer ao outro, e vice-versa. Ou a menos que nós tenhamos ali um bem comum entre a sociedade. Mas isso não foi nascendo de uma hora para outra. Isso foi se desenvolvendo com o passar do tempo. Kardec perguntou aqui na questão 776 do Livro dos Espíritos. Ele falava assim sobre o estado natural. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Vamos pegar um pouco de teoria primeiro aqui, pessoal. Não, o estado natural é o instinto primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então a lei natural é a lei divina que nós estudamos. Todas essas leis que Kardec aqui procurou analisar, claro, dentro das suas limitações, dentro do seu tempo, ele trouxe para nós as diversas leis que nos conduzem na nossa evolução. Só para a gente ter uma ideia, voltando um pouquinho aqui na relação de leis desse livro terceiro, Kardec procurou organizar, lembrem, né, lá no início, ele perguntou aos espíritos se a divisão da lei natural, baseada nas leis de Moisés, se seria ali positiva. Aí os espíritos disseram que sim, mas que não deveria ser fechado nesse sistema. Mas era uma forma de organizar essas ideias iniciais. Então ele colocou lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de amor, justiça e caridade, e depois ele fecha com perfeição moral. Então todas essas leis são consideradas então leis naturais. Mas o estado natural que Kardec perguntou é aquele estado primitivo. E Kardec e André Luiz apresenta para nós aqui no livro, no Evolução em Dois Mundos, exatamente esse estado natural, onde o homem começou a se estabelecer na Terra, quando ele começou a se relacionar dentro de um ambiente social, por menor que ele fosse, era um ambiente mais familiar, um ambiente mais tribal, mas mesmo dentro dessa pequena comunidade, a noção de direito, a noção de leis já começou a aparecer. Ou seja, eu tenho o direito de ter alguma coisa, mas eu tenho o dever de respeitar aquilo que o outro tem. No momento em que eu violo essa lei que existe entre essas sociedades, essas pequenas comunidades, vem então ali uma punição para restringir as minhas ações. No momento em que eu mato uma pessoa da minha comunidade, essa mesma comunidade se vê no direito de tirar a minha vida também. Se eu destruo aquilo que o outro constrói, essa mesma comunidade se acha no direito de destruir aquilo que eu tenho. Então a lei de Talião, que nós vemos ali, que foi estabelecida então naquele período que nós estudamos, né, lá em Deuteronômio, nós vamos encontrar isso, em Levítico também, lá no Antigo Testamento, quando conta um pouco da história daquela sociedade naquela época em que essas primeiras leis começaram a se estabelecer, nós vemos então que naturalmente os homens criaram isso a partir dos seus próprios instintos, mas mesmo assim isso era um estado natural. Kardec faz esse comentário. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu melhoramento, não foi destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório, e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana e o homem se melhora na medida em que melhor compreende e melhor pratica essa lei. Então vimos a diferença entre lei natural e o estado natural. Questão 777.
no seu estado natural, tendo menos necessidade, o homem não sofre todas as atribulações que cria para si mesmo num estado mais adiantado. Que pensar da opinião dos que considerem esse estado como da mais perfeita felicidade terrena? Quando nós estudamos essa questão, vocês devem se lembrar, Kardec, quando ele colocou assim, que pensar da opinião dos que considerem esse estado como da mais perfeita felicidade? Na verdade, ele faz uma referência, como nós vimos aqui, lá naquele estudo de sociologia e filosofia sobre o contratualismo. Lembram do contrato social? O contrato social, ele diz assim para nós. Deixa eu pegar aqui, eu estou pegando aqui do brasilescola.uol.com.br para a gente poder aprofundar um pouco mais esse tema para vocês verem a relação que existe com essa questão 777. O contratualismo é uma teoria política e filosófica baseada na ideia que existe uma espécie de pacto ou contrato social que retira o ser humano do seu estado de natureza e coloca-o em convivência com outros seres humanos em sociedade. Então nós vemos assim que o que é o contrato social dentro dessa visão da filosofia? É que a própria sociedade se organizou para criar ali aquela a forma, se organizou na forma de conduzir ali o seu destino. Então começaram a surgir lideranças, começaram a surgir governantes, começaram a surgir comitês de decisões, começaram a surgir leis, regras de convivência. Então essa ideia do contratualismo, ela começou a trazer ali alguns pensadores. Então nós tivemos, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, que era suíço, foi o primeiro que apresentou, e ele, exatamente ele, trazia essa ideia de que o estado natural proporcionava para o homem uma felicidade, que foi a partir da organização da sociedade que fez com que o homem, então, tivesse propriedades, provocando a inveja, provocando o desejo de obter aquilo que o outro tem. Mas que no estado natural o homem vivia muito bem. Todo mundo convivia com a natureza. Na visão de Rousseau era, nós estamos no paraíso, todo mundo correndo entre as plantas, brincando com os coelhinhos, convivendo socialmente, todo mundo compartilhando, né? Todo mundo compartilhando ali as suas posses, vivendo em comunidade. Seria aquela ideia do mundo perfeito, né? Só que, na verdade, outros pensadores colocavam, como no caso de John Locke e Thomas Hobbes, falaram exatamente o contrário. Falou, não. No estado natural, o homem era selvagem. Foi exatamente ali a ideia do controle desse contrato social que fez com que o homem se tornasse civilizado. Foi aí que Kardec, então, perguntou, que pensar da opinião dos que considerem esse estado como da mais perfeita felicidade terrena? Ele se refere exatamente a Rousseau. Porque Rousseau dizia que o homem era feliz no seu estado natural. E aí então os espíritos responderam, o que queres? É a felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem a outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Então, observem Kardec muito preocupado com as teorias da época da questão da relação das pessoas em sociedade. Rapidamente aqui nós tivemos mais uma mensagem para nós, né? Na verdade, ainda somos semi-primitivos, porque se ensina tudo que se possa mostrar o bem e muitos ainda seguem o caminho do mal. A Terra ainda precisa muito de uma vibração de luz no seu interior, mas a vontade e a tendência de cada morador de transformar um lugar de melhora num lugar de piora ainda vive na sua mal-moralidade, mostrando que ainda falta muito para o crescimento de alguns nesse orbe que os conduz. Mas o caminho não está longe. Tudo já está sendo programado para que a sua terra receba de uma forma bem digna companheiros que irão mudar a trajetória de tudo que se vê até agora. A boa luz dos bons espíritos que já estão entre vocês trará essa mudança de uma forma tão tranquila que quase não será percebida, porque ainda estiver morando nesse lugar. Eu me coloco dentro dessa visão
Estou dentro desse processo de melhora, né? Então, obrigado pela participação de novo com a gente, né? Então, vemos aqui nessa mensagem que chega para nós, falando exatamente a mesma coisa. Esse processo de mudança é um processo que vem acontecendo. Né? Nós temos ainda aquela visão. Eu sou um otimista natural, né? Então, mas eu vejo, embora otimista, sou bastante realista também. A gente vê que as nossas tendências, do modo como elas estão se apresentando agora, elas são ainda muito persistentes. Mas exatamente, né, como eu falei para vocês um pouco antes, se não houvesse essa interação com essas comunidades mais evoluídas que vão reencarnando entre nós, nós ficaríamos muito mais tempo estagnados nessa situação. Esse egoísmo, Tico-Teco, ficaria ali, permaneceria entre nós por muito mais tempo. Mas aí então nós temos essa mistura que vai chegando com novos exemplos, com novas ideias, com novos incentivos, para fazer com que nós vamos então nos inspirando e mudando a nossa conduta. E isso faz com que esse processo seja um pouco menos lento. Né? Mas como foi colocado para nós, essa mudança vai acontecer de um modo muito tranquilo, não vai ser abrupto. Não vai ser uma mudança agressiva, vai ser uma mudança natural. Porque nós mesmos vamos percebendo todas essas transformações e até mesmo mecanismos, como a gente viu na lei de destruição, que Kardec apresentou para nós também, que muitas vezes chegam grandes abalos na nossa sociedade, tanto abalos estruturais como abalos sociais, como nós estamos vivendo hoje, que fazem com que nós então mudemos o nosso modo de pensar, que nós comecemos então a refletir sobre a realidade que nós estamos vivendo e qual é exatamente o destino que nós desejamos alcançar. Então, enquanto nós vemos isso como um processo automático que por acaso vai atingindo a humanidade, nós vemos mecanismos perfeitos atuando nos bastidores para fazer com que nós sejamos conduzidos por esses novos caminhos. Então, isso é importante nós olharmos por essas duas perspectivas, a terrena e, ao mesmo tempo, essa perspectiva espiritual. Vemos que não existe uma separação, mas, na verdade, tudo isso vai sendo trabalhado de um modo conjunto, vai sendo trabalhado de um modo integrado entre plano espiritual e plano físico. Eu falava para vocês aqui, então, sobre o que André Luiz colocava, né? Li para vocês aqui sobre o contratualismo, só para poder contextualizar. Era muito interessante na época, quando, estudando um pouco de história, inevitavelmente a gente tem que falar disso quando se fala sobre evolução, vocês devem se lembrar na época das grandes navegações, né, daquele período chamado Grandes Navegações, quando nós tivemos ali países europeus que estavam em busca de expansão de terras, de novos mercados e tudo mais, começaram então a lançar os seus navios, né, as suas caravelas no oceano em busca de novos territórios. Então eles foram para a Índia, exploraram ali a costa da África, começaram então a vir aqui para o nosso mundo ocidental e encontraram aqui as Américas e tudo, né, e começaram essas colonizações. Esse processo ele trouxe uma grande reflexão naquele período, porque quando eles chegavam, por exemplo, tanto na África como aqui nas Américas, eles encontravam aquilo que poderia ser chamado de sociedades primitivas. Eram sociedades que não haviam ainda sido tocadas, né? Que não haviam sido tocadas por aquele progresso que já foi percebido, né? Que já foi percebido na Europa, onde nós tínhamos ali, né, sistemas de governo, sistemas econômicos, guerras que foram acontecendo, e de repente eles encontraram aqui um mundo completamente diferente. Isso fez com que muitos pensadores começassem a compreender um pouco melhor, ou a estudar um pouco melhor, sobre a origem da formação das sociedades. Porque não era possível eles estarem integrados numa sociedade europeia, por exemplo, daquele período, né? Então, naquele período em que eles estavam vivendo, tentar imaginar como tudo começou na Europa. Mas quando eles chegaram na América e encontraram as sociedades indígenas, eles puderam ver como as coisas eram no seu estado natural. Foi aí então que começou aquela discussão. Alguns pensadores diziam que os indígenas viviam de um modo muito mais feliz porque eles compartilhavam tudo na natureza. E os outros diziam, não, eles vivendo nesse estágio, eles eram primitivos. Porque somente através de um órgão mais
vamos dizer assim, o próprio Estado, que poderia controlar as pessoas, dando a ela direito de posse, dando a ela direitos individuais, direitos coletivos. Então esse debate entre Estado natural, quem era mais feliz, os primitivos ou os atuais? Então nesse debate, claro, nós podemos perceber, estudando esse próprio processo de evolução do espírito humano, nós percebemos que nós saímos de um estágio do instinto selvagem e avançamos para um estágio de civilização. Agora, é claro, não adianta a gente querer imaginar que esse nosso estágio de evolução já é o ideal, nós estamos longe do ideal. Mas se nós quisermos ter uma ideia, é só sairmos agora do século XXI e voltarmos ali para um século X a.C., por exemplo, e viver naquela época para ver como é que era. Aí sim nós vamos ver o que era o embrutecimento das pessoas, as leis embrutecidas, as leis agressivas, as pessoas vivendo praticamente no seu instinto, mesmo que houvesse pensadores naquela época. Então a gente vê assim que essa evolução, essa noção de lei, ela veio acompanhando, na verdade, a própria evolução do psiquismo, a evolução da inteligência, a evolução dos valores. Então as leis que nós temos hoje na sociedade, por mais imperfeitas que elas sejam ainda, porque nós temos ali, né, leis que são ainda tão infantis, né? Mas são leis que foram elaboradas durante muito tempo. Aliás, leis não, né? Para que essas leis fossem criadas, a inteligência foi elaborada durante muito tempo. E elas começaram de um modo bastante simples. Apenas numa relação entre as pessoas. Olha, eu te respeito, você me respeita. Se você me agride, eu tenho o direito de te agredir de volta. A Angelina colocou, né? A evolução acontecerá quando todos os seres forem amorosos e unidos. Portanto, a caminhada deverá ser da busca do conhecimento em si, conhecendo-se, iluminando-se para a evolução. Parece um sonho, mas não é. Somente o despertar para si mesmo e o amor fará uma sociedade de seres evoluídos. Sou sonhador, quem não é? Muito obrigado, mais uma mensagem para nós, né? Então, assim, hoje o pessoal está ativo do outro lado, né? Porque esse tema realmente ele é muito instigante. Esse tema é muito interessante da gente perceber essa longa caminhada, porque enquanto nós estudávamos a evolução do princípio inteligente e a evolução do corpo biológico, nós estávamos ali apenas presos, né, a detalhes técnicos. Agora não, agora a gente entra no campo moral. E o campo moral, ele dá vazão para nós assim de muitas reflexões em torno daquilo que nós éramos, em torno daquilo que nós somos e de todos os mecanismos que foram utilizados para que a gente saísse de um estágio primitivo para esse estágio mais atual e ainda desse estágio atual para outros estágios mais avançados. Olhando aqui, deixa eu ver, próximo, noção de direito nós já vimos, né? Deixa eu ver aqui. Tá, aqui nós temos um trecho que é um pouco mais longo, que vai falar sobre a consciência desperta. Antes de entrar nesse consciência desperta, eu queria trazer para vocês aqui um outro trecho de um artigo muito interessante que trata também dessa questão da evolução. É um programa Insight, que é o site que eu peguei aqui, e o artigo é chamado A Evolução do Psiquismo Humano. Só para a gente poder aqui finalizar o nosso encontro de hoje, nós vamos encontrar também aqui nesse processo, a gente lembra que o psiquismo do homem, ou seja, os seus sentimentos, as suas ideias, as suas tendências, a sua capacidade de pensar, a qualidade do seu pensamento, ela também não surgiu do nada. Ela é parte de um processo de evolução. E esse artigo aqui ele é um artigo longo, mas eu vou ler só um trechinho dele aqui para a gente poder ter uma ideia de como tudo começou, para perceber que nós não nascemos prontos, mas nós fizemos parte de um processo de evolução. Nós, princípios inteligentes. Diz assim para nós o artigo. Mais uma vez aqui, eu só vou ler um pedaço dele, vou ler talvez um quarto dele, porque ele é bem longo e vai ficar cansativo o nosso estudo. As pessoas em geral se comportam como se o mundo tivesse surgido com o nascimento delas e o psiquismo dos indivíduos fosse criado em um laboratório. Dessa forma, tem muita dificuldade para entender que o nosso mundo interior foi surgindo ao acaso, de acordo com as necessidades, ao longo de milhões de anos, acompanhando a evolução do ser humano e pré-humano. Aqui nesse trecho, né, inicial, ele coloca
que foi surgindo ao acaso. Aqui nós já podemos até discordar, porque percebemos que a condução da evolução do princípio inteligente, do espírito humano, não foi obra do acaso. Mas certamente nós tivemos ali a própria natureza que acabou fazendo com que o homem fosse conduzido por caminhos e fosse submetido a determinados estímulos que fizessem com que ele crescesse psiquicamente. Então não o acaso aqui nesse caso, mas as próprias necessidades como mecanismo natural foi fazendo com que ele crescesse. Mas junto com esse mecanismo natural, nós tivemos a própria condução desses orientadores espirituais que tutelavam as sociedades primitivas para poder acompanhar o seu desenvolvimento. E continua. Assim sendo, somos psicologicamente produto de infinitas experiências de vida e de morte, menos a física, que não se transmite, herdadas e atuais, pré- e pós-natais, que estão internalizadas nas nossas cabeças, sem que tenhamos consciência disso, fazendo parte da bagagem de conflitos, fantasias inconscientes e mecanismos que se manifestam no cotidiano através dos nossos pensamentos e atitudes que se adequam às necessidades atuais, sejam normais, sejam patológicos. Os primórdios do futuro psiquismo foram se arquitetando rudimentalmente, quando há 6 ou 7 milhões de anos atrás surgiram os primeiros hominídeos na África, marcando a diferença entre os primatas. Aqui nós já falamos sobre isso, né? Que mesmo os hominídeos que viveram nesses 6, 7 milhões de anos já começavam a desenvolver ali as relações sociais, que os animais, nós lembramos que os animais, muitas espécies animais, são sociais. Vivem em comunidades, nós basta assistirmos a um documentário e percebemos como os animais convivem entre si. Aí nesse caso nós temos ali o reconhecimento daquele ser que faz parte do bando, relações de afetos primitivas que nós vemos, mesmo instintivas. Nós vemos ali o medo, nós vemos uma pequena capacidade racional, que a gente lembra que o próprio instinto é uma forma de inteligência, por mais primitiva que ela seja. Né? Você pensou nos lêmures, Dudu? Eu pensei nos leões. Eu pensei num bando de macacos, por exemplo, quando eles se organizam, né? Hienas que se organizam para caça, os macacos que se organizam num espaço selvagem. Né? Então a gente vê assim que é uma tendência natural desses seres. E o homem, como parte, né, como princípio inteligente, que evoluiu desses seres primitivos por mecanismos que nós não conhecemos, trazem também esse mesmo instinto de vida em sociedade. Mas afinidades, tendências, objetivos, medos, tudo isso fez parte desse processo de evolução nesses milhões de anos no passado. E ele continua. A bipedestação, ou seja, quando o homem começou a caminhar sobre 2 pés apenas, e não sobre 4 apoios, nasce de uma força interior, herdada do mundo animal, que faz com que o indivíduo sinta a curiosidade de explorar e levantar o corpo para ver longe e assim vislumbrar a possibilidade de se afastar das árvores onde até então vivia. Aqui é a mesma coisa, né? Não foi apenas ali uma mera curiosidade, mas foi um impulso que ele recebeu para poder passar por esse processo de transformação. Daqueles seres inferiores, como primatas, né? Primatas mais evoluídos, digamos assim, acho que eu estou errado nessa colocação, mas para chegar na condição de hominídeos primitivos para hominídeos mais evoluídos. Brota um mundo novo, cheio de novas perspectivas e também de ameaças. Esta força interior, que depois vamos chamar de instinto, empurra o ser em busca da sobrevivência. Em algum momento, milhões de anos mais tarde, vai incorporar a busca da satisfação, quando descobre o prazer e se transformar em algo mais complexo que, por convenção, os psicanalistas decidiram chamar de pulsão. A gratificação, assim, fará com que ele se reincida em uma tentativa de reinstalar dentro de si
o prazer de ter alcançado algo que lhe produz uma satisfação boa. A experiência prazerosa o estimula a seguir adiante e viver a mesma satisfação repetidamente. Observem o nascimento do prazer. Não é o prazer da sexualidade que nós falamos. É a satisfação que ele sente de estar num lugar positivo, de realizar alguma coisa positiva, de realizar alguma coisa que trouxe para ele essa sensação de gratificação. E aí, quanto mais ele percebe isso, mais ele quer repetir. Vocês se lembram que eu falei sobre o orgulho, sobre a vaidade, né, que são elementos que hoje para nós consideramos como destrutivos, quando mal utilizados, obviamente, né? Mas no passado isso era uma necessidade que o homem tinha de fazer alguma coisa e se orgulhar por aquilo que ele fez. Então o nosso próprio psiquismo nos impulsionava por essa nova busca. Mas, ao mesmo tempo em que as experiências boas vão entrando e ajudando na construção do que mais tarde vamos definir como psiquismo, se internalizam também as experiências traumáticas de dor, ameaça, pavor, fome e assim por diante, que estão presentes na cabeça de cada homem. Nossos ancestrais se multiplicaram, desenvolveram habilidades, aumentaram o tamanho de seus cérebros. Entre 4,3 e 2,4 milhões de anos atrás, já se pareciam um pouco conosco, os australopitecos. E a partir deles apareceram várias linhagens de pré-humanos que mais tarde deram origem ao ser humano moderno. Todos os dados usados aqui são ilustrativos e, portanto, não levam em consideração as teorias da origem do homem moderno ao pé da letra. Há 2,5 milhões de anos atrás, nossos ancestrais eram caçadores e herbívoros. Comiam carne por primeira vez e usaram ferramentas de pedra, o Homo habilis. Para que pudessem evoluir, era preciso internalizar as experiências anteriores e repassá-las aos seus descendentes. Assim, não precisavam inventá-las novamente. Toda vez que se enfrentavam com a necessidade, como nossas crianças, que podem falar a partir de 1 ano de idade, sem ter que passar por todo o processo de desenvolvimento da linguagem que os nossos ancestrais tiveram que percorrer há 40 mil anos atrás. Nós já falamos sobre isso, né? Na própria estrutura da palavra, da fala que nós vimos. Existia uma memória que guardava as experiências vividas, tanto as boas quanto as ruins, e que lhes permitia seguir adiante de onde tinham parado. E assim a roda girava. Aqui ele fala sobre a herança que um ser passava para o seu descendente, uma herança psíquica, né? Um inconsciente coletivo. Mas aqui nós falamos sobre a evolução do princípio inteligente, que revivia essa experiência repetidamente. Então, na verdade, ele aprendia individualmente e aprendia também em coletividade. Um caminho mais rápido estava à disposição no cérebro deles. Existia uma memória que guardava as experiências vividas, tanto as boas quanto as ruins, e que lhes permitia seguir adiante de onde tinham parado. Assim a roda girava. Mas foi há 2 milhões de anos atrás que os pré-humanos saíram por primeira vez da África, usaram o fogo e se aventuraram pela Ásia e Europa. Seus antecedentes já haviam construído ferramentas de pedras, incorporadas por eles. Agora desenvolviam a estratégia de caça que facilitava a sobrevivência em grupo. Dessa forma, foram internalizando diferentes habilidades e passando-as de geração em geração. Internalizando, internalizando e internalizando. Ou seja, construindo um mundo interno à sua maneira, com as suas possibilidades, provavelmente através das repetições e ao acaso. Ou seja, já falamos sobre o acaso, né? Como diz ali aquele provérbio, né? O acaso é Deus quando faz alguma coisa e não assina. Então nós chamamos de acaso, né? E aqui depois ele continua, né? Continua aqui depois o texto falando sobre os diversos processos que o homem vai vivenciando para a construção, né, do seu
do seu psiquismo. Então são os valores, crenças, medos, virtudes, enfim, tudo isso foi sendo construído gradualmente. Lá em cima, a senhora já colocou para nós, né, parece paradoxal. As civilizações consideradas as mais evoluídas são as mais distantes da vida em equilíbrio com a natureza. Né? Isso é parte de um processo de aprendizagem, não adianta a gente querer saltar etapas como nós vimos. Né? A Didima colocou, né, quando a gente faz algo de bom, quando a gente alcança uma capacidade de realizar algo, nos enche mesmo de alegria, de ânimo a realizar mais, né, mais e mais. E, de fato, esse é o processo. Mas é isso, meus amigos. Então aqui o nosso próximo item vai ser consciência desperta. Então a gente fez essa pequena viagem aqui desse texto. Eu vou continuar lendo na semana que vem, porque esse trecho foi bem interessante a gente fazer essa pequena viagem sobre a construção do psiquismo. Mas o mais interessante aqui, né, acho que essa expressão que foi utilizada nesse texto, internalizar, internalizar e internalizar. Ou seja, quanto mais experiências o homem vivenciava e está vivenciando, mais vai guardando informações e vai ali acumulando conhecimento. Então é parte desse processo também, né? Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje, eu vou até guardar de novo esse texto aqui, que ele é bem bacana. Deixa eu ver aqui onde nós paramos.